revisão rápida de trigonometria, para quem está começando aí uma explicação resumida. Vamos começar pelo triângulo retângulo, de forma mais básica. A trigonometria sempre vai andar ao lado da geometria plana. Então, a análise básica aqui do triângulo, trigonometria, né? Esse ângulo aqui, ó, quando a gente tem esse cara aqui, esse ângulo aqui vai ser 90 graus sempre, tá? Então eu vou jogar aqui ângulos qualquer, um ângulo alfa e um ângulo beta, certo? Bom, dentro desse triângulo, a soma desses ângulos tem que ser 180, né? Alfa mais beta mais 90 tem que ser igual a 180, beleza? E eu também vou ter o seno, tangente e cosseno. Bom, tenho um jeito de gravar para ver a relação deles. Ó, só catoa. Ó, traduzindo, então vai ficar seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Esse aqui vai ficar cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E esse aqui vai ser a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu vou explicar para que isso serve, como funciona aqui dentro desse triângulo, como se relaciona. Bom, por exemplo, eu quero o seno de alfa, ó, o seno desse ângulo aqui. Eu vou usar o quê? Eu vou usar isso aqui, ó. Seno, só catoa, né? Seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, o cateto oposto, né? Vou pegar aqui o oposto ao ângulo de alfa, certo? A hipotenusa vai ser sempre esse cara aqui, ó. Legal. Então, o seno de alfa, né? Vai ser igual ao cateto oposto. Vou chamar, fala que o cateto oposto vale 2, certo? 2, a hipotenusa vale 10, um valor qualquer aqui. Legal? Então aqui, o seno de alfa, hipoteticamente, valeria 1 sobre 2. Bacana. Tá? Isso se relaciona para as outras, né? Se eu quisesse aqui o cosseno de alfa, ó, eu iria usar isso aqui, ó. Cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esse K, né? Então, bom, o cosseno, né? Eu vou pegar o adjacente. Bom, se esse aqui é o meu cateto oposto, né? O que vai sobrar é o adjacente aqui do lado. Vou falar que ele vale 5. Legal. Então, 5. E a hipotenusa a gente viu que é 10. Aqui eu botei errado, né? 1 sobre 2 não. É 1 quinto. 2 sobre 10 é 1 quinto. Legal. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então, cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2. E para tangente, né? A gente vai ter. A gente sabe que a tangente é esse cara aqui. No caso, a hipotenusa. Então, vamos lá. A tangente de alfa. Eu vou ter o cateto oposto, tá? Cateto oposto ao ângulo alfa vai ser 2. Importante lembrar que o cateto oposto não vai ser sempre aqui, tá? Vai depender de qual ângulo eu estou falando. Se eu quero o cateto oposto de alfa, vai ser o 5. E aqui vai passar a ser o adjacente. Beleza. O que eu estou falando aqui para alfa vale mesmo para beta, tá? É só para vocês pegarem essa relaçãozinha de como funciona, como é que como trabalha dentro desse triângulo retângulo com a trigonometria. Então a tangente de alfa vai ser o cateto oposto, né? Ó, sobre o adjacente. Legal? Então, o cateto oposto ao ângulo alfa é 2, o adjacente, né?
que sobrar aqui, né, no cantinho, é 5. Uma forma mais fácil ainda de gravar é você só tem que identificar a hipotenusa com o teto oposto, né? E o que sobrar no triângulo é o adjacente, tá? Basicamente. Então vai ser isso aqui, ó. Bom, beleza. Agora vocês já devem ter visto muitas questões, ou alguém resolvendo com quando, por exemplo, tem um ângulo, né? Agora não sendo mais alfa nem mais beta, quando tem 30 graus, aí como é que eu vou descobrir? Quanto que é o cosseno de 30? Quanto é o, sei lá, o cosseno de 60, tangente de 30? Bom, para isso a gente tem uma tabela de trigonometria importantíssima que tem que ser gravada, tá? Ó, tabela muito importante. Vou escrever aqui, ó, 30, 45, 60, tá? A gente tem aqui ao lado seno, cosseno, tangente. Só estou desenhando, escrevendo aqui a tabela. É beleza. Bom, seno de 30, o que que você vai fazer para você lembrar dessa tabela? Se eu pegar aqui, ó, vai dividir tudo por 2. Tudo por 2, tudo por 2, tudo por 2. Tangente, você não vai fazer isso. É um caso diferente. Beleza. E agora? Bom, aqui você vai contar de 1 até 3 no seno. Então vai ser 1, 2, 3. Aqui você vai contar de 3 até 1. 3, 2, 1. Você vai jogar raiz em tudo. Então, raiz de 1 é 1, então não precisa, né? Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E aqui não precisa porque não tem necessidade. Legal, montou. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Legal. Você pode também perceber que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, ó, você perceber, o termo central deles é sempre igual, ó, 45. Tá? Então fica mais fácil ainda para lembrar. Só precisa lembrar de um e inverter, né? Lembra do seno, então você inverte a ordem deles, que vai ser o cosseno. Bom, a tangente não tem muito do que lembrar, né? Só tem que gravar mesmo. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. Aqui vai ser 1. Aqui raiz de 3, tá? Não é tão difícil de lembrar. Mais fácil. Então, beleza, né? Essa tabela aqui, né, você consegue saber, descobrir os valores, o que cada lado do triângulo tem, né? Se o alfa, por exemplo, fosse algum desses valores, você só iria substituir. Seno de 30 ia ser 1 sobre 2, aí seria 1 sobre 2, né? Igual a 2 sobre 10. Né? Seria 1 igual a 2 sobre 5, enfim, né? Bom, também tem uma fórmula importantíssima que não pode ser deixada de lado, tá? Que é a fórmula de Pitágoras, né? Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo com os dois lados, eu quero descobrir o outro, né? Vou chamar aqui de x, tá? Essa fórmula vai falar o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, vai ser 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 16 mais 4, 20. X é igual a raiz de 20. Portanto, x raiz de 20. Tá. Beleza. Tem como simplificar aqui essa radiação, né? Essa fatória aí, e sai um número. Mas enfim, vou deixar aqui bonitinho. 5 vezes 4. 4 é 2 ao quadrado, né? Então, vou tirar esse 2 da raiz. Esse 2 raiz de 5. Beleza. Então,
Só tô falando as partes mais importantes, assim, que realmente que eu vejo caindo bastante nos concursos, provas vestibulares, enfim. É legal. Vemos então como relacionar os ângulos no triângulo retângulo. A gente viu a tabela dos ângulos. A gente viu a Pitágoras, né? Famosa, o famoso teorema de Pitágoras. Agora a gente vai ver o círculo trigonométrico, né? Que é muito importante, extremamente importante você saber. Deixa eu botar aqui. Bom, o círculo trigonométrico, muita gente tem dificuldade, dúvidas, tá? Mas você tem que aprender legal, não é difícil. É só você pegar a lógica de como encaixar, atribuir os valores aqui, tá? Enfim, você aprendendo isso aqui, você consegue pegar a função trigonométrica bem tranquilamente. E outras coisas em física, em MHS, enfim, isso é mais fácil, tá? Bom, esse círculo aqui, a gente trabalha com ele em radianos, tá? Mas eu vou colocar em graus e depois eu vou explicar como transformar, né? Que é só uma questão de divisão e multiplicação que você consegue descobrir, os radianos. Legal. Então, vamos considerar esse aqui o ponto inicial. Ó, esse ponto aqui, ó, inicial. Beleza, o ponto inicial de um círculo eu vou chamar de 0 graus, né? É 0 graus aqui. Beleza. Bom, um círculo todo tem 360 graus, uma volta inteira. Então, ó, aqui deu uma volta inteira. Andei, 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 parei aqui, ó. Beleza, 360 graus, tá? Não é para confundir esse ponto de início com esse ponto final. Beleza. Bom, eu dividi o círculo aqui em 4 partes, tá? Se uma volta inteira tem 360 graus, se eu dar uma volta aqui, né, um quarto de volta, 90 graus. Beleza. Ó, um quarto de volta, né? Se você fizer aqui, é 360 vezes um quarto, é 90 graus. Show. Beleza. Tá. Aí eu quero vir para esse ângulo aqui agora. Então, ó, eu vou andar a metade de um triângulo, metade do retângulo, do círculo. Então, a metade de 360, 180, 180 graus. Eu quero andar agora, ó, até aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, né, você pode perceber que cada ponto eu vou somar 90, né? Então, ó, de 0 fui para 90, de 90 para 180. Então, esse ponto aqui vai ser 180 mais 90, né? 270. Essa lógica que eu estou explicando é só para vocês entenderem, né, a lógica do porquê, é, de como acontece, né? Porque você entendendo o motivo desses valores estarem aqui, você consegue, você não vai, nunca vai esquecer, né? Então, se você só gravar, você pode só gravar, né? Não é uma coisa difícil de gravar, mas tem uma chance de você esquecer, né? Você entendendo como é que funciona aqui a parada, você não vai esquecer. É uma coisa simples também, tá? Então, beleza. Bom, agora eu vou transformar tá em graus. Eu vou colocar em radianos. Bom, a gente vai trabalhar principalmente com π. No círculo trigonométrico, o π vale 180. Legal. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo zero. O zero em radiano é igual a zero mesmo, tá? Vai continuar sendo zero. Beleza. Bom, 90. Se π é 180, né? Eu quero que seja igual a 90 graus. O que que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? Concorda comigo que π sobre 2 é igual a 90? Por quê? Vamos substituir, ó. Se π é igual a 180,
né? 180 dividido por 2 é igual a 90. Legal, bacana. Tá, bom, vamos lá. Vamos para 180 agora. Bom, se π é igual a 180, aqui vai ser π, né? Bacana. 270. É... Bom, π é 180, né? Então, vamos testar aqui. Se eu jogar 3π sobre 2, quanto que vai dar? Vamos ver. 3 vezes 180 dividido por 2. Vou simplificar aqui embaixo, né? 3 vezes 90 é igual a 270. Olha aí, ó. Bateu certinho. Então, 270 é 3π sobre 2. Tá? 360, uma volta completa. Bom, se π é igual a 180, quanto que vai ser? 360. 360. Tá. Você pode fazer essa regra de 3 aqui, mas é só mais fácil gravar, né? Ou entender a lógica, né? Se você fizer 2 vezes π, vai dar 360. Por quê? 2 vezes 180, né? Se aqui de 0 até 180 é uma metade do círculo, se você fizer vezes a outra metade, vai dar 360, né? Vai dar uma volta inteira. Então, a gente tem 360 igual a 2π. Beleza, acabou. Só isso, tá? Aí, claro, a gente tem, né? Esses aqui são os pontos, os principais pontos. A gente tem também pontos para cá, né? O que seriam esses pontos aqui? Por exemplo, 30, 45, 60. É a mesma lógica, tá? Ó, vou explicar aqui um e vocês vão entender o resto, tá? É bem tranquilo. Então, 30 graus em radianos vai ser igual a π sobre 6. Por que π sobre 6? Porque 180 dividido por 6 vai ser igual a 30. Isso vai ser repetindo nos outros. 45 em radianos vai ser igual a π sobre 4, se eu não me engano. Deixa eu ver se está certo. É isso aí. π sobre 4, tá? Aí você acabou de ver aí como é que funciona, né? Se você esquecer, tá? É só você fazer isso que eu fiz. Divide 180 pelo número que você acha que é e ver se vai bater. Mas é mais fácil gravar mesmo. Deu um branco agora. Mas vamos lá. 180 dividido por 4. 45. Show! 60 graus em radianos vai ser igual a π sobre 3. É 180 dividido por 3, que é igual a 60. 60 vezes 3 é 180. Bacana, né? Então, né? Esses intervalos aqui, né? 30, 45, 60 é menor do que 90, então a gente vai ter aqui esses três aqui pra cá, ó. Tá? Não tá... Só joguei aqui qualquer... Não sei, provavelmente não tá certo aqui, mas enfim. Só pra ilustrar, né? Que seria 30, 45, 60. Beleza. Bom, agora a gente vai identificar, por exemplo, o círculo trigonométrico não se prende só a ângulos menores do que 90, tá? Você pode ter um ângulo entre 180 e 270, 170 e 360. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, se você se deparar com seno de 120, o que que você vai ter? O seno de 120, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Legal? Como é que a gente faz para jogar num valor que a gente consiga ver por causa dessa tabela, né? Já está formada, né? Quanto que vale cada um. Bom, o seno de 120, ele vai estar nesse lado aqui, né?
vai ser menor do que 180, maior do que 120, tá? É importante também você perceber que isso aqui se comporta como um gráfico de uma função. Ó. A gente chama essa parte aqui de y, isso aqui de x. Cara, se você assemelhar isso com um gráfico de função, você vai aprender facilmente. Eu vou explicar o 120. Por quê? Porque um gráfico de uma função, a gente sabe que aqui é y, aqui é x. Tá? A gente sabe que esse quadrante aqui ó, é positivo, totalmente positivo, tanto para o x quanto para o y. Esse quadrante aqui, para o x, né? Aqui a gente tem valores negativos. Então, para o x é negativo, porém para o y ele é positivo. Tá? Agora, esse quadrante aqui, ó, a gente tem tanto para o y quanto para o x que eles são negativos. Ó, valores negativos, valores negativos. Positivos, positivos. Bacana. Esse aqui, o meu x, ele vai ser positivo, tá? Então, ó, x vai ser positivo, o y vai ser negativo. Cara, se você pensar que x é igual ao cosseno e o y é igual a seno, cara, você vai aprender muito mais facilmente esse círculo aqui. Por quê? Bom, vou jogar um círculo aqui embaixo. Aí. Ó. Bom, vamos lá. Cosseno de zero, tá? Cosseno de zero, considerando que aqui seja y, x e y, né? Trocando aqui, x é igual a cosseno e y é igual a seno. Beleza. Quando aqui é 0 graus, 0 graus, o seno vai valer zero? Na verdade, o cosseno vai ser igual a zero? Não, porque aqui é o ponto máximo do cosseno, tá? Então, lembrando também, né, que cosseno, seno, tangente, eles nunca vão ser maior do que 1, tá? Nunca vão ser maior do que 1, beleza? Então, vai se limitar entre 1 e menos 1. Nunca vai ser menor do que menos 1 e nunca vai ser maior do que 1. Ou vai ser menos 1, 0 ou 1. Você vai entender isso agora, tá? Então, o cosseno é o ponto máximo de x. Então, ó, cosseno de zero vai ser igual a 1, tá? O y, ou o seno de zero, o seno de zero não vai ser igual a 1. Por quê? Porque né, quando aqui o cosseno é igual a zero, o y está na origem dele, tá? Então a origem do y, né, a origem do y, do x, de qualquer plano cartesiano é igual a zero. Então o seno de zero é igual a zero, beleza? Agora vamos lá. Então, ó, eu vou escrever aqui x e y, tá? Aí você substitui, né? X como cosseno, y como seno. Então aqui eu vou ter 1, 1, 0. Ó, 1, 1, 0. Beleza. Agora vamos ver quando é 90 aqui, né? Quando está nesse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. Mesma lógica. Para o seno, ó, para a reta do y, esse aqui é o ponto máximo. Se for o ponto máximo, a gente sabe que é 1. Ponto máximo, 1. Então, seno de 90 é igual a 1. Beleza, quando
quando esse ponto aqui está no final da reta de y, a reta de x está no ponto de origem, tá? Então, né, considerando que aqui, ó, vamos imaginar que está, por exemplo, para cá, ó, e vai dar para entender melhor. Ó. Quando esse ponto aqui, né, então, aqui para o seno de 90 é 1, o cosseno de 90 vai ser igual a zero, ó, porque ele está aqui no centro do gráfico. Então, cosseno de 90 vai ser igual a zero, tá? Então aqui vai ser 0, 1. Lembrando, você pode gravar isso, tá? Para alguns pode ser mais fácil gravar isso, mas se você você tem que entender isso também, que é muito importante para você entender outras coisas de trigonometria. Beleza. Esse ponto aqui, cara, é a mesma coisa, porém, a gente viu que existem quadrantes, né? Positivo, né? Positivo, negativo, negativo. Então, a mesma lógica. Aqui é o ponto mínimo de cosseno. O ponto mínimo do gráfico, tá? Que para o cosseno, o ponto mínimo vai ser igual a menos 1. Então, cosseno de 180 ou cosseno de π, né? É a mesma coisa. É igual a menos 1. Legal. E o seno? Bom, a gente sabe, a gente viu, é zero, né? Quando está nesse ponto ou nesse ponto, o seno é zero. Beleza, então o seno de 180 também é zero, tá? Legal. Então aqui vai ser ó, menos 1 e 0, esse ponto aqui. E aqui? Cara, a mesma coisa, a gente viu que esse ponto aqui, o cosseno é zero. Então, se estiver nesse ponto também aqui, o cosseno também vai ser zero. Então, cosseno aqui é 270, tá? Ou 3π sobre 2. Então, cosseno de 270 é igual a zero. Aqui é o ponto mínimo de y, tá? É o ponto mais baixo que no círculo trigonométrico pode ter. Então, a gente viu que o ponto máximo, vou escrever aqui, ponto máximo, é igual a 1. Ponto mínimo é igual a menos 1. Então, ponto mínimo, ponto mais baixo, né, que o seno vai ter, então o seno de 270 igual a menos 1. Acabou, cara, só isso. Só isso. Beleza? Agora, a gente vai ver quando que é os sinais em cada quadrante. Quando eu falo de seno, cosseno, tangente, tá? Com essa, se você entendeu isso aqui, volta o vídeo aí se você entendeu, presta, sei lá, escreve no comentário alguma coisa aí, né? Se você entendeu legal isso aqui, você vai conseguir demonstrar facilmente. É, o que eu vou explicar agora. Então, ó, vamos lá. Quando é cosseno, vamos lá. Vou deixar só aqui, ó. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Beleza. O primeiro quadrante do cosseno vai ser positivo ou negativo? Bom, a gente viu que o cosseno desse ângulo ou desse ângulo, né? Vamos falar desse ponto aqui, a gente viu, ó, que aqui é positivo, né? Ah, bacana. Então, ó, aqui vai ser mais. Por que aqui vai ser mais? Por causa disso aqui, ó. E isso aqui também, tá? Enfim, bacana. Aqui vai ser positivo ou negativo? Vamos ver de novo aqui, ó. De acordo com o gráfico de função normal que você já estudou de segundo grau, primeiro grau, aqui é negativo. Então, ó, negativo, segundo quadrante é negativo. E aqui vai ser o quê? Cara, aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente viu, ó, esse quadrante aqui vai ser igual a esse quadrante aqui, vai ser negativo igual, tá? Então, negativo também. E esse aqui? Cara, é a mesma coisa. Se aqui em cima é positivo, aqui também vai ser positivo, porque eles estão lidando com a mesma reta. Então, positivo também. Então, ó, a gente tem isso aí, ó. Primeiro quadrante positivo, segundo negativo.
terceiro, quarto. Terceiro negativo, quarto positivo. Legal. Agora vou desenhar outro. Aqui. Seno. Tá. Vamos lá, vamos ver. Cara, seno vai ser a mesma coisa. Vou até desenhar um gráfico aqui pra não ficar ter que voltar toda hora lá. Ó. Positivo. Ó. Y vai ser positivo. Aqui vai ser negativo. Negativo aqui. Mais positivo aqui. É isso. Vamos lá. Cara, quando tá aqui, o seno é positivo e negativo, primeiro quadrante. Ó, seno é positivo e negativo no primeiro quadrante. É positivo. Seno é positivo e negativo no segundo quadrante. É positivo. Porque, ó, essa reta aqui aceita todos os valores positivos. Então aqui também vai ser positivo, porque, ó, bate igual aqui desse lado, tá? Só isso. Só isso. Aqui embaixo vai ser positivo e negativo. Ó, aqui embaixo já pega essa parte da reta, o terceiro quadrante. Então essa parte da reta são todos os valores negativos. Então, negativo, tá? Aqui vai ser o quê? Cara, aqui vai bater os mesmos valores que bate no terceiro quadrante, né? Então, vai ser negativo também, ó. Essa parte da reta é negativa. Acabou, cara. Só isso. Muita gente complica muito isso. É só isso. É só você pensar como se fosse um gráfico de função, né? Um plano cartesiano normal, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Agora o último. Tem mais, tem outros também, né? Mas, enfim, não vejo necessidade. Você só precisa aprender esses aqui. Se você aprender esses aqui, você pega os outros. A lógica é essa. Que seria secante, cotangente, enfim, cossecante. Tem necessidade de falar isso agora. Bom, tangente. Vou escrever tangente. Bacana. Então, cara, tangente, a gente sabe, ó, que a tangente é igual seno sobre cosseno, tá? É, tá nessa formulazinha. Depois eu vou escrever aqui do lado, tá? Mas tem a ver com isso aqui, ó. Ó, só tá em uma outra linguagem. Eu vou colocar na linguagem normal depois. Bom, a tangente é seno sobre cosseno, tá? Então, ó, no primeiro quadrante, a tangente vai ser negativa ou positiva. Bom, se é seno sobre cosseno, cara, vamos lá. Primeiro quadrante, o seno é negativo ou positivo? A gente viu que é positivo. Então, ó, eu vou trabalhar só com sinais, não vou nem botar número. Vai ser mais dividido por cosseno do primeiro quadrante é positivo e negativo. Mais. Ah, então, mais dividido por mais, então vai dar mais, né? Tem dois sinais, né? Aqui você tem que lembrar que sinais iguais você repete sinal, tá? E sinais diferentes. Sinais iguais repete sinal e soma, sinais diferentes repete sinal, né? Sinais diferentes vai ser menos, sinais iguais vai ser mais. Acabou. É isso. Mais com mais vai ser igual a mais. Mais, sei lá, menos. Mais com menos vai ser igual a menos. Tá? Se você tá aqui vendo, se você tá vendo isso aqui e não sabe isso, você tem que voltar para matemática básica, ver tudo com calma, depois voltar para trigonometria, porque é importantíssimo, tá? Enfim. Beleza, então, primeiro quadrante positivo. Cara, no segundo, vamos ver. Vamos usar essa mesma coisa. Tangente é igual a seno sobre cosseno. Cara, o seno no segundo é positivo, porém o cosseno no segundo quadrante, que a gente viu, ó, é negativo. Então, ó, vai resultar no sinal negativo. Mais com menos vai ser negativo. Tá? Então aqui vai ser negativo. A tangente no terceiro quadrante. Vamos ver. Escrever a mesma coisa. Tangente vai ser igual a seno no terceiro quadrante. É negativo. O cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Ah, então, menos com menos vai dar quanto? Mais. Ah, então aqui vai ser mais. Vamos ver no quarto quadrante. Mesma lógica. Tangente é seno sobre cosseno. Quanto que vale o seno? Ó, menos.
E o cosseno? A gente viu que é mais, porque aqui aceita os valores positivos. Legal. Então, menos. Cara, acabou. É isso aí, ó. É só isso. Só isso. Isso aqui você vai quando você resolver alguns problemas, você vai ter que saber isso aqui, tá? Mais, mais, menos, menos. Bom, por que você tem que saber isso? Eu vou explicar já dando um exemplo de outra coisa. Aqui. Bom, quando você quer descobrir, né, um seno de 120 ou um cosseno de 240, como é que você faz para descobrir? Como é que a gente resolve isso? Tá? Bom, com base nisso aqui, ó, primeiramente você vai identificar onde 120 está, né? Você vai jogar aqui. Vamos ver onde ele está. Bom, 120, ele vai estar por aqui, ó, porque ele vai ser menor do que 180, então eu vou jogar aqui. Beleza. Se eu quero o seno de 120, ele tem que aparecer para esse lado aqui, ó, para ele poder entrar nessa tabela aqui os seus valores. Ó. Ele tem que entrar como 30, 45 ou 60, para eu poder dizer, né, de acordo com esses valores aqui, de forma mais fácil. Eu não sei de cabeça sendo de 120, tá? Vamos considerar que eu não sei. Enfim, vamos considerar que eu sei os valores de 30, 45 e 60. Como é que eu faço? Cara, primeiramente você tem que identificar que seno de 120, ó, quando ele está no segundo quadrante, ele vai ser positivo. Então, qualquer valor que eu jogar aqui, né, entre 30, 45 e 60 vai ser positivo, tá? Eu vou explicar no cosseno como é que funciona. Vou até jogar aqui 120, para que vocês vão entender melhor. Então, esse valor, ó, vai aparecer para esse lado aqui, mais ou menos. Ah, então como é que eu faço? Cara, simples. Você vai pegar o 120 e vai subtrair do 90. Como assim? 120 menos 90? Ó, 9, 10, 11, 12, 30. Ah, então o seno de 120, né? Eu querendo que ele apareça nesse quadrante aqui, eu vou subtrair de 90, tá? Então o seno de 120 vai ser igual ao seno de 30 graus. Que a gente sabe que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Ah, tá. Então, vamos ver o cosseno de 120. O cosseno de 120 também vai estar nesse quadrante, porém, tem um pequeno detalhe. O cosseno no segundo quadrante ele é negativo, então qualquer valor que eu achar de cosseno de 120, aqui vai ser negativo. Então, ó, a gente viu que 120 tá nesse quadrante aqui é 30, tá? Só você subtrair 120 menos 90. Acabou. É 30. Ah, quero de 140. Vai ser 140 menos 90. Ah, 165. 165 menos 90. Tá? Então, beleza. Cosseno de 120 vai ser igual a menos cosseno de 30. Por que menos? Porque aqui é negativo. Ó. Esse quadrante aqui ó, é negativo. Ó. Aqui ficou positivo porque aqui é positivo. Se aqui fosse negativo, aqui seria menos 1 sobre 2. Então a gente tem que o cosseno de 30 não é 1 sobre 2, tá? Se você pensou aí que é 1 sobre 2, não é 1 sobre 2. Ó, de acordo com a tabela, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas tem um sinal de menos aqui, então é menos raiz de 3 sobre 2. Ah, cara, legal. Então, por exemplo, eu quero o seno... Ah, para tangente é a mesma coisa, tá? É a mesma lógica. Então não vou repetir não, porque é a mesma coisa. Ah, quero seno de 240. Você vai ver aqui. Esse quadrante aqui é positivo ou negativo? É negativo. Então qualquer valor que eu vou jogar aqui vai ser negativo. Então menos seno, vamos ver. Aqui vai ser diferente. Você não vai subtrair de 90, porque ele vai estar nesse quadrante aqui, ó. Você vai pegar o valor antecessor, tá? Que tem marcado no círculo trigonométrico, e você vai subtrair dele. Ó, peguei o valor anterior e subtraí dele, achei um valor aqui que eu consiga jogar naquela tabelinha lá. Então, vamos lá. 240 menos 180. Quanto que vai dar? Vamos ver, né? 1. Deu 60. Ah, então, seno de 240 vai ser menos seno de 60.
Seno de 60, né? Vou repetir o menos aqui, é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Se eles são o inverso de cada um, né? Aqui o 30 vai ser igual ao seno de 60, o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. Mas isso daí você pode... É, quando eu gravei isso aqui, eu pensei desse jeito, que era um inverso do outro. Tá legal. Cara, pro cosseno é a mesma coisa, tá? Esse quadrante aqui do cosseno também é negativo, vai dar o mesmo valor, tá? Cara, é isso basicamente. Agora eu vou jogar umas fórmulas aqui importantíssimas. Vou jogar as mais importantes, tá? Antes eu queria mostrar, se você já viu, secante, cossecante. O que que isso quer dizer, cara? Cotangente também, né? O que que isso quer dizer, cara? A secante é basicamente o inverso. É o inverso do cosseno. Então é um sobre cosseno. A cossecante é o inverso do seno. É um sobre seno. Cotangente é o inverso da tangente. É um sobre tangente. É só isso, acabou. Tá? Então quando você for ver secante em tal quadrante, você vai ver se o quadrante que você viu é positivo ou negativo no cosseno. Então, secante no terceiro quadrante é negativo, porque um sobre cosseno, o cosseno é negativo. Enfim, só isso, tá? Importante. Bom, fórmulas importantes que você vai usar, a fórmula que você mais vai usar em trigonometria é essa aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Legal, tá? Essa é a fórmula mais importante de trigonometria, mais importante disparada, tá? Bom, tem uma outra fórmula bem importante também. Vou colocar as mais importantes, tá? Mas eu vou jogar aqui depois as fórmulas aqui que geralmente é os que mais caem, tá? Bom, essa fórmula aqui, ó. A soma a fórmula da soma, né? Como é que funciona? Para que serve isso? Bom, um seno de 75, eu não tenho como saber usando esse bisuzinho que eu dei aqui, ó. Porque ele vai estar nesse quadrante aqui, tá? Não vai ter como subtrair de nada. Como é que eu faço para descobrir? Bom, se você perceber, 75 vai ser igual a 30 mais 45. Legal. Se você perceber, ó, eles se assemelham, tá? Então, eu posso desmembrar o seno de 75 como o seno de 30 mais 45. Tá legal? Então, como é que vai funcionar? Essa fórmula vai ser, ó, isso aqui. Cara, gravar, praticar muito, repetir, escreve a fórmula várias vezes, faz muita questão que você vai gravar isso fácil. Vamos lá. Essa fórmula fala que é o seno de alfa, cosseno de beta. Vou repetir esse sinal aqui, mais. E vou inverter, ó. Esse vai vir para cá e o beta vai vir para cá. Seno de beta, cosseno de alfa. Só isso. Aqui você só iria substituir, né? Considerando que o alfa seja 30 e o beta seja 45. Vai substituir aqui e você vai achar, vai fazer a continha ali de fração, enfim, você vai achar o valor de 75. Seno de 75. Cosseno é a mesma coisa, porém muda uma coisa importante. Ó, vai ser a mesma coisa. Cosseno de alfa, seno de beta. Porém, você não vai repetir esse sinal aqui. Você vai jogar, se aqui for mais, você vai jogar menos aqui. Você vai sempre jogar o sinal oposto ao que está aqui dentro. E é isso, só isso. Só isso que muda, tá? Aqui vai ser alfa. Legal. Agora, a última da soma é a tangente da soma. Como é que funciona? A fórmula, né? Vai ser a tangente de alfa. Tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Cara, se você... Isso aqui, ó. Se aqui for mais,
aqui vai ser sempre sinal oposto. Mais, menos. Menos, mais. Se aqui fosse menos, aqui seria mais. Tá? E aqui, né? Muda de acordo com aqui mudar. Se aqui fosse menos, aqui seria menos. É isso, tá? Só isso que muda, o resto vai ficar tudo igual. É só repetir isso aí. No geral, a fórmula é essa. Tem esse bisuzinho, né? Que esse sinal vai ser sempre oposto ao que está aqui dentro e esse sinal vai ser sempre igual ao que está aqui dentro. Bacana. Acho que, como eu expliquei aqui, você consegue fazer 90% das questões de trigonometria, tá? A parte da função não vou falar. Não vou falar porque dá muito tempo de vídeo, mas eu vou só falar bem por cima assim, como é que funciona. Cada, pelo menos seno e cosseno, a gente é um pouquinho mais demorado de explicar, mas não foge muito da lógica não. Cara, você vai se basear aqui, ó. Qual vai ser o ponto máximo do gráfico de seno, tá? O ponto máximo do gráfico de seno vai ser quando o seno, ó, eu vou desenhar aqui um círculo aqui, para ficar mais fácil. Só vou ensinar a montar o gráfico. O ponto máximo de seno vai ser quando ele está aqui em cima, 90, que vai ser igual a 1, tá? Então, considerando que aqui seja o ponto zero daqui, né? Ele vai começar aqui de baixo, vai subir até uma altura π sobre 2, que é o ponto máximo, que é igual a 1. O ponto mínimo vai ser, o ponto que zera vai ser onde? Vai ser no 180, né? Que vai ser igual a zero. Então, ele vai descer até um ponto π, né? Ou 180. Beleza. O ponto mínimo vai ser onde? O ponto mínimo vai ser aqui. Então, ele vai descer, 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 descer até um ponto mínimo. 270 ou 3π sobre 2. Menos 1, né? Que vai valer isso aqui. Ponto mínimo é menos 1, ponto máximo é 1. Aí, beleza. Aonde ele vai zerar? Ele vai subir, 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 360. Ah, então, ó, pum, bati aqui, zerou. Tá no ponto mínimo de y, tá? Considerando que aqui, ó, esteja falando aqui desse cara. Ponto mínimo de y é qual? É 2π, né? 360. Então, ó, é basicamente assim que você monta, tá? Você analisa, né, se é um gráfico seno de x ou cosseno de x. Só você olhar aqui a origem, se ele iniciar aqui de baixo subindo, é seno. Cara, o cosseno ele inicia no ponto máximo, porque o cosseno de zero é igual a 1. Então ele vai jogar aqui, ó, no ponto máximo. Ó. Ele vai bater no ponto mínimo. O ponto mínimo dele é quando ele bate no pico aqui, 90, ou π sobre 2. Então, ele bateu aqui, ele vai continuar descendo, 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 descendo até o ponto mínimo dele. O ponto mínimo dele, ó, o ponto que ele chega mais baixo, é o π, 180, que vale menos 1. Ponto máximo 1, ponto mínimo 1. Aí tá, subiu, subiu, chegou no ponto em que ele zera. Qual é o ponto que ele zera? É o ponto em que o y é o mínimo, que é o 3π sobre 2, ou 270. Ah, então, bacana. 3π sobre 2, ou 270. Cara, isso vai se repetindo, repetindo, enfim, infinitas vezes. É basicamente assim, só uma ideia, só para mostrar a importância de você entender a lógica de como cada coisa acontece dentro desse círculo. Você consegue ter um estudo bem aproveitável mais para frente em outras áreas, principalmente trigonometria. E é isso, tá? É, essas são as principais coisas que você tem que saber de trigonometria. E é isso.